Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Gabriel e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês quais são os principais tipos de gráfico e como você pode ler eles. Muito bem, gente, os gráficos mais conhecidos pelo pessoal são os seguintes: gráficos de setores, gráficos de colunas, gráficos de linha e histogramas. Eu vou mostrar para vocês como funciona cada um deles, para vocês entenderem bem como se lê esses gráficos quando eles aparecerem para vocês. O primeiro tipo de gráfico que eu quero mostrar para vocês é esse daqui, é o gráfico de setores, ou chamado gráfico de pizza. Quais são as características dele? Cada fatia vai representar uma coisa da pesquisa, e quanto maior a fatia for, mais aquilo representa dentro da pesquisa geral. Por exemplo, a gente pode ver que nessa pesquisa aqui, Porto Alegre tem a maior fatia, com 32%. E a menor fatia está em Dois Irmãos, com 7%. Então, para ler gráficos desse estilo, você precisa apenas se atentar que o tamanho das fatias é proporcional à representação dessa coisa na pesquisa. Aqui eu tenho para vocês um histograma. O que é o histograma? O histograma ele vai ter várias colunas e intervalos. Olha aqui embaixo, ó. Primeiro intervalo vai de 0 a 10. O segundo, de 10 a 20. De 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50. E quanto maior a coluna for, representa que os dados estão mais agrupados naquele intervalo. Então, nesse gráfico, por exemplo, a gente pode ver que a maior parte dos dados está representada na faixa de 0 a 10. E a menor parte dos dados está na parte de 40 a 50. Então, é sempre dividido por faixas etárias e quanto maior for a coluna, mais aquilo representa do seu gráfico. Aqui eu trago para vocês um exemplo de gráfico de colunas. Ele é muito parecido com o histograma, só que ele não vai representar frequência, ou seja, ele não vai mostrar quantas vezes aquilo apareceu na pesquisa, e sim qual é o tamanho daquela variável. Então, por exemplo, nesse gráfico a gente está vendo aqui que a maior variável é o número 2. Isso daqui poderia ser, por exemplo, qual é o salário das pessoas de determinado setor. E aí esse daqui seria o setor com maior salário. A diferença do histograma para um gráfico de colunas é apenas o fato que o histograma sempre vai representar frequências, enquanto o gráfico de colunas ele vai apresentar valores absolutos. Último tipo de gráfico, o gráfico de linhas, pessoal. Esse que eu estou mostrando para vocês agora. Ele é bem fácil de ler também. Ele vai mostrar pra gente a progressão de alguma coisa com o passar do tempo. Vejam que o tempo está passando aqui na parte de baixo do gráfico. Quanto mais para a direita, mais tempo se passou. E a linha ela vai acompanhar o crescimento de algum fator. Nesse caso, a gente está vendo que de 2000 até 2001 ela cresceu. Aí em 2002 ela se estagnou. Em 2003 ela cresceu de novo. Continuou crescendo até 2006. Em 2006 ela começou a cair. Esse tipo de leitura só é possível ser feita em um gráfico de linhas. Então se atentem que quanto mais para a direita, mais tempo se passou, e quanto mais alto a linha está, maior é aquele valor. Ele é muito bom para ajudar a gente a acompanhar o crescimento de algo com o passar do tempo, né? Bom, pessoal, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender como se lê os principais tipos de gráfico. Para resolver os exercícios, fiquem atentos a essas dicas. E agora vocês estão preparados para responder os exercícios de fixação correspondentes a esse assunto. Eu vejo vocês em um próximo vídeo, em uma próxima aula. E eu fui!